Eu quero que vocês deem uma olhada nisso daqui. É legal para vocês entenderem, porque... Tá todo mundo vendo? Eu vou expandir. Deixa eu ver se eu consigo expandir. Ó, então, tem uma... Eu vou trazer para a prática, né, para a nossa vida cotidiana aqui, nossa vida em aula. O que acontece aqui? A gente tem alguns conceitos que a gente vai olhar hoje, tá? O que é imagem corporal e o que é esquema corporal. E o que um tem... como os dois se relacionam, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho o conceito de imagem corporal. Então, o que é a imagem corporal? Ela é intencional, tá? É como eu percebo o meu corpo, como eu sinto o meu corpo, tá? Que ideia que eu faço do meu corpo. Então, eu gosto do meu corpo, eu não gosto do meu corpo, né? Qual é o conceito que eu tenho dele? Ele me incomoda ou é algo que eu gosto? Porque tem pessoas que não gostam, né, do próprio corpo. Tudo bem? Então, como é que eu me entendo com o meu corpo? Que sentimentos eu tenho com relação a ele? Então, passa pelo nível da consciência. A imagem corporal, ela também está ligada às emoções, tá? Então, não é só, que nem eu falei para vocês, a postura corporal é determinada pela conversa entre a parte da frente e a parte de trás do corpo. Não é só fisiológico, né? Tanto que eu não sei se vocês vão lembrar que eu falava assim, também é, mas não somente, determinada pela conversa entre a frente e atrás do corpo. Então, quando eu fecho os meus olhos, ou quando eu olho para o meu corpo no espelho, né? Esse olhar, tanto o olhar do espelho quanto o olhar, né, interno, ele passa por esses filtros de qual é o conceito que eu tenho do meu corpo. Entenderam? Depois, isso é imagem corporal. E ela é, isso fica muito claro, ela é intencional. Então, eu preciso ter, por isso que eu fico na orelha de vocês, falando assim, olha, sente a escápula, sente a frente da coluna, sente os ossos dos pés, sente os ossos das mãos, né? Sente o formato esférico do crânio. Quando faz uma torção, ó, às vezes o que tá para sentir não tá tão superficial, tem coisa mais para dentro para você sentir, entendeu? Então, assim, sente. Isso vai passando para você criar uma imagem corporal melhor, tá? Porque a imagem corporal, ó, ela vai interferir no esquema corporal. Então, o esquema corporal, ele não é intencional, ele não tem uma intencionalidade, ele passa pelo inconsciente. Então, o esquema corporal é como eu me movimento no mundo, como eu realizo as atividades, como eu me desloco, né? Como eu faço uma postura de yoga. Então, eu tendo uma boa imagem corporal, a probabilidade de eu me lesionar é menor, eu me torno mais funcional, né? Eu funciono melhor no mundo, como eu me movimento. E aí, eu posso criar um link aqui de esquema corporal, com yoga, que a gente pode pensar assim, o conceito de pranayama. Pranayama é o controle da energia vital, né? A boa utilização da energia vital. Então, se eu tenho uma boa imagem corporal, uma imagem mais fidedigna, mais livre de filtros, isso vai interferir na maneira que eu executo as ações. E aí, provavelmente, eu vou ter uma execução de ações melhor, mais efetiva, né? Mais funcional, com menos gasto energético. Então, quando eu me viro para vocês e falo assim, sintam os pés apoiados no chão, não pisa nem para dentro, nem para fora, nem na ponta do pé, nem no calcanhar, beleza. Coloca a pelve em cima dos pés, o tronco em cima da pelve, a cabeça em cima do tronco. Beleza. Equilibra. Então, isso você está colocando ali o esquema, ok. Só que é muito engraçado. E aí, se você conseguir se equilibrar bem em cima dos pés, a ideia é que você vai respirar com muito mais facilidade e você vai se sentir muito mais leve na hora que você equilibra as três grandes massas do corpo, beleza? Ok, até aí tudo bem. Em sala de aula, vocês vão ver pessoas
que na hora que você pede para ela colocar a pelve em cima dos pés, o tronco em cima da pelve, a cabeça em cima de tudo, acontecem coisas do tipo, a pelve está jogada para frente, o tronco para trás e a cabeça assim. E a pessoa acha que está certo. Ela acha que está tudo equilibrado, entendeu? Ela está na cabeça dela, na percepção dela, na imagem corporal dela, ela está colocando a pelve em cima do pé, o tronco em cima da pelve, a cabeça em cima. Ela não está alinhada, entenderam o que eu estou falando? Sabe a pessoa que joga a barriga para frente, as costas para trás e anterioriza a cabeça? Ela está toda desalinhada. Mas na cabeça dela, ela está alinhada. Entenderam o que eu estou falando? Mas ela não está. E ela está gastando uma baita de uma energia para sustentar aquela posição. E aí, quando eu arrumo, ajusto a pessoa e eu coloco a pelve dela em cima do pé e o tronco em cima da pelve e a cabeça em cima do tronco, a primeira coisa que a pessoa fala para mim é: agora eu me sinto torta. Vocês estão entendendo? É a percepção que ela tem do próprio corpo. Quando eu, né, equilibro, ela se sente torta. O correto, o confortável para ela era o outro padrão. Então é isso também. Então ela tem uma imagem corporal, né, que talvez vá passar por algumas questões, ó, que é isso aqui. Ó, a má imagem corporal, uma má percepção corporal, ó, ela pode ser oriunda de uma falha sensorial. Então, é o tal do sentir, sente isso, sente aquilo, descerra o dente, sente o osso, suaviza a expressão do rosto, sente, que eu fico na aula. Por quê? Falta de consciência articular. Às vezes eu falo para vocês, ó, pensa que o movimento do braço não começa na articulação do ombro, na glenumeral, ele começa lá na escápula. Ou imagine que o braço está sendo destacado da articulação. Então, eu estou levando a percepção de vocês para a articulação, para você lembrar. Ah, mas todo mundo sabe que tem articulação? Não. Eu já tive gente muito jovem mesmo, e que isso não é uma prerrogativa de pessoas mais velhas, tá? Que quando eu pedi para fazer elevar e abaixar os braços no ritmo respiratório, pensando o movimento do braço pela escápula, essa pessoa terminou de fazer isso, virou para mim e falou assim: eu nem sabia que eu tinha escápula. Foi a primeira vez na minha vida que eu soube que eu tenho escápula. Eu não sabia o que era isso no meu corpo. E a escápula, ela é extremamente importante para o movimento do braço, que é extremamente importante para o padrão respiratório. Olha o BO. Essa daí era uma boa, é que depois ela descobriu a escápula, ela encontrou Jesus e ela corrigiu. Mas essa daí é uma boa pessoa para arranjar uma bursite, uma síndrome do impacto do ombro congelado, entendeu? Porque se a escápula para, começa a dar BO no ombro. Mas ela não lembrava que ela tinha escápula. Então ela não mexia a escápula. Ela só mexia a partir do braço. A escápula dela estava paradinha lá atrás. E aí o ombro dela, com o passar dos anos, provavelmente ia arrebentar. Entenderam? Então pode ser falta de consciência articular, falha de sensibilidade na pele. Então, às vezes, hoje a gente vai fazer põe a mão no rosto, deixa lá, não vou dar spoiler. Entendeu? Sente o toque da pele. Ou cola uma mão na outra. Uma vez eu usei uma metáfora em aula. Eu falei assim, ó, vocês não podem descolar uma mão da outra no Anjali Mudra. Imagine que vocês passaram cola cascolac, cola branca. Então, quando a gente colava cola branca, lembra? Ficava aquele grudentinho, ó. Eu tô sentindo, eu falava assim para eles, ó, vocês inclusive estão sentindo o grudentinho da cola branca entre as mãos. Para justamente criar entendeu? Sentir a pele, porque isso vai dar falha na percepção de corpo. E a falha na propriocepção, que foi o caso da menina. Eu não sei onde está a minha escápula. Nunca soube, eu não sinto. Agora, vocês, se eu falar assim, ó, sente a tua escápula direita e a tua escápula esquerda, vocês sabem onde está. A minha aluna não sabia. Que escápula? Não sinto, eu não sei onde é, entendeu? E tudo isso piora o esquema corporal dela, tá? Então, vamos lá. Imagem corporal
há uma intencionalidade, tá? E ela passa por essa questão de traumas e de tudo mais. Ó, somos seres simbólicos e os nossos corpos são simbólicos. Então ele não é, ele vai além da fisiologia. Então a imagem corporal passa por esses símbolos, né? Não só o meu corpo fisiológico, mas também as minhas a forma que eu vejo esse corpo. Ó, vocês querem um exemplo de imagem corporal deficiente? Mulher, não é uma regra, mas há uma tendência. Mulheres mastectomizadas. Então, por exemplo, ela foi mastectomizada do seio direito. Ela tem um campo de visão amplo para o lado esquerdo. Para o lado direito, ela só enxerga até um lugar. Quando vai mais para o canto do olho, ela não enxerga. Por que ela não enxerga? Porque tem um trauma do lado direito. Então, ela se recusa a olhar. Então, muda o esquema corporal dela. Entendeu? Muda a imagem corporal, muda o esquema corporal dela. Vocês estão entendendo? Então, por isso é que eu fico o tempo inteiro nessa questão sensória de vocês. Porque isso é extremamente importante para a vida, né? De um modo geral. E, por fim, eu vou fechar com essa frase aqui, né? Do Maurice Merleau-Ponty, que eu acho fantástica. Deixa eu só mudar aqui, que está difícil de eu... O corpo não é um objeto que temos, não é um objeto, mas o modo como existimos no mundo. E através dele que significamos o mundo, né? Esse corpo ele comunica, né? Ele conversa com o corpo, ele recebe informação do mundo e ele conversa com o mundo, né? O corpo é um intérprete sensível da realidade, né? E é isso, ele é um intérprete sensível da realidade. Meu corpo é isso, né? É tudo isso. Só que para ele ser tudo isso, eu tenho que sentir meu corpo. Eu tenho que saber onde ele está. Entendeu? Eu tenho que entender onde sentir, ó. Eu sinto o meu corpo, eu me posiciono, né? A partir disso daqui, aí eu vou viver no mundo, eu vou me movimentar pelo mundo. Tudo bem? Dúvidas? Abre aqui, aí depois a gente vai para Val, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? É isso. A aula hoje vai ser. Depois eu mando para vocês os slides, tá? Eu vou mandar para cada uma os slides. Mas a gente vai trabalhar. Oi, Paulo? Peraí. Eu tenho uma dúvida. Não, não é uma dúvida, é uma dúvida também. Ah, que louco. Eu não sei se você vai conseguir me ouvir direito, porque a minha internet é meio ruim aqui onde eu Não, estou. eu tô ouvindo. Tá, eu tenho uma aluna que ela já está mais ou menos comigo há um ano. E ela tem sempre uma tensão aqui na região dos ombros. Nada resolve. Por exemplo, mesmo que se faça uma aula só focada em soltar isso aqui, existe uma trava que a gente não consegue identificar, né? Eu até já mandei até ela ver terapia para ver se isso não é emocional. Mas existe essa trava. Aí eu fiquei pensando, será que ela não... Eu nunca cheguei a perguntar para ela se ela conhece a escápula dela. Agora, pensando sobre isso, será que tem alguma parte que ela não conhece sobre essa região superior dela? Porque o que vai acontecer? Se eu preciso realizar uma ação, tudo bem? Eu preciso realizar um movimento. Se algumas partes do meu corpo não entram para realizar o movimento, porque eu não as reconheço, as outras partes do corpo vão trabalhar mais para dar conta da realização do movimento. Entendeu o que eu estou falando? É isso. Então, talvez, não é? A gente teria que olhar para a tua aluna. Mas talvez, porque ela não reconhece ou não mobiliza, a gente está supondo que é escápula, tá? Mas talvez porque ela não reconhece, não mobiliza, para ela fazer determinados movimentos, se as escápulas não se movem, outras estruturas vão ter que suprir a falta da movimentação da escápula. Entendeu? O trabalho vai ser feito, é isso. A que preço? Aí o corpo, tu tá entendendo? O corpo vai dar um jeito de realizar a tarefa. A que preço? Não sabemos. E aí cada um de nós vai estourar num lugar, tá?
vai dar problema num lugar. É uma ideia, tentar trabalhar com escápulas, tá bom? É uma ideia. Você tentar trabalhar com ela. Tudo bem? Tá, beleza, Ju, obrigada. beleza. Ju, dúvidas? Uhum, Não? Tudo bem? Ficou uhum. entendido, assim? Deu para entender o que que é? Imagem corporal tem a ver com, passa pelas minhas emoções, tá? Passa pela minha passa pela minha percepção, passa pelas minhas emoções, é uma construção de várias coisas. Como eu sinto o meu corpo, como eu vejo no espelho, se ele me traz boas sensações, se eu não gosto do meu corpo. Então, isso tudo vai influenciar a imagem corporal. Uma boa imagem corporal vai me ajudar a ter um bom esquema corporal. O esquema corporal é inconsciente, ele não é intencional. É como eu me movo no mundo. É a Adriana gesticulando, entendeu? É o jeito que você se mexe, você nem para pensar por que você se mexe desse jeito. Entendeu? São os nossos hábitos posturais. Eu paro mais numa perna do que na outra. Eu sento com a perna assim ou assado. São as coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem sabe o porquê, mas elas estão relacionadas à imagem corporal. Se eu tenho uma má imagem corporal, isso pode me acarretar problemas no esquema corporal, no jeito que eu me movimento pelo mundo. Tudo bem? Vamos embora para a aula? Não vai ser uma aula tão grande, né? Mas vai ser uma aula bem sensorial, tá? Bem sensorial. E a gente continua com essa construção de corpo. A gente teve um corpo que ficou frente e trás, a gente trabalhou com uma lateral, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho com laterais também, mas mais para esse lado do sensório. Tudo bem? Eu vou muito hoje para essa questão sensorial. Por causa dessa questão do que. Como na segunda eu falei de imagem corporal e a Sô fez a colocação, né? Eu achei que eu acho que era interessante. E justamente assim, quando eu me viro para vocês e falo, ó, como é que está um lado e como é que está o outro? O tempo todo, no meu entendimento, naquilo que eu acredito, é tentar fazer com que os corpos se sensibilizem. Entendeu? Fazer com que os corpos se sensibilizem. Para ter uma melhor imagem corporal, para ter um melhor esquema corporal, para gastar menos energia prana, para realizar as tarefas do dia a dia, para viver. Tudo bem? Faz sentido? Sim, não? Se um dia eu estiver falando uma groselha e você falar assim, olha, eu não acredito nisso, não faz sentido para mim, por favor, se manifestem, né? Tá bom? Então, vamos embora, ó. Tu tem uma almofada, né, o Juju? Tens uma almofada aí, né? Vamos tentar fazer um negócio, ó. Eu vou fechar, dá uma olhada aqui em mim. Nós vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Hum. Vocês estão me vendo grande? Preciso que vocês me vejam expandida, tá? Ó, a gente vai pensar o seguinte: quem tiver bolsão, beleza. Quem não tiver, tenta uma almofada mais pesada, uma coberta mais pesada, alguma coisa que seja um pouco mais pesado, tá? Não é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai fazer umas coisas antes. Mas aí, se você tiver um bolsão, ou uma coberta, ou algo que seja mais pesado, ó, você vai colocar no antebraço, ó, tá? Ó, palma da mão virada para cima e o antebraço aqui, ó, o bolsão aqui. Ele não faz um peso extremo, mas ele faz um pezinho, tá? E aí, ó, a gente vai tombar as duas pernas para o lado oposto, ó, tá? Essa perna aqui, ela costuma ficar tensa, tenta relaxar. Não tem problema não encostar, ó, a minha não encosta, tá? Não é para fazer força, mas é para pesar. Ó, a minha mão direita apoia aqui, eu relaxo o braço direito. Então, é o peso do braço direito relaxado que está puxando. E aí, ó, tenta destacar a cabeça do corpo, ó, e eu vou tentar rolar a cabeça para o mesmo lado da torção. E a minha orelha direita, ó, fica próxima do chão, o máximo que eu puder, tá?
E aí daqui eu vou falando algumas coisas. Eu volto por baixo, respiro, troco o lado. Se tiver bolsão, beleza. Se tiver uma coberta, algo que seja mais pesado, assim, né? Uma almofadona, sei lá, algo que dê um peso, tá? Pode usar também, tá bom? Então agora vamos deitar, deixa o bolsão aí por perto, ou a coberta, ou a almofada, e vamos deitar, ó, tá? E aí a gente deita e dá uma esparramada aqui do corpo no chão, tá? E fechamos os olhos um pouquinho. E aí a gente tem aquela frente e trás de corpo, né? Então, vamos começar ali pela frente, ó. Deita, acomoda, respira. A gente tem os dedos dos pés, né? E o peito do pé. E aí temos as canelas, né? As tíbias, joelhos, as coxas anteriores. A gente tem o pubis, o osso púbico, e a pelve, ó, a crista ilíaca, os ossinhos pontudinhos que a gente tem aí na pelve. A gente tem a parede abdominal, costelas mais baixas, depois as costelas mais altas, ali na minha, né, na nossa linha mamária. Daí a gente tem braços, né? Então, se a gente tiver com as palmas das mãos viradas para cima, provavelmente a gente tem a linha interna dos braços voltadas para o teto e as palmas das mãos. E aí temos nossos ombros, né? E nossos peitorais, camada mais superior aí do nosso tórax, acima da linha mamária. E temos a garganta. E temos a musculatura do rosto. Val, me lembra no final da aula. Aliás, eu vou falar agora, ó. Tentem suavizar a expressão do rosto. Ó, uma dica para a sua aluna, para todas nós, tá? Vai me ouvindo aí, fecha os olhos, vai me ouvindo. Toda a musculatura do rosto, toda a musculatura do rosto, ela está conectada pela fáscia, que é o tecido facial, que é o tecido conectivo. Toda a musculatura do rosto está conectada pela fáscia com as vértebras do pescoço. Então, é brincadeira, mas é sério. Cara amarrada dá dor no pescoço. Então, tensão demasiada no rosto tensiona as vértebras da cervical. Então, por isso, eu fico lá, descerra os dentes e relaxa a língua dentro da boca. Relaxa as bochechas, relaxa as narinas, relaxa o entorno dos olhos, as pálpebras. Os olhos, eles têm um peso. Os olhos, então, agora eles vão descansar. Eles ficam pesados. Eles vão descansar lá na parte de trás da sua cabeça. E aí você aumenta o espaço entre as sobrancelhas. A testa fica mais lisa. E você relaxa o couro cabeludo. E eu sei que parece doideira, né? Mas a gente tem 3 musculinhos que movem as orelhas. São poucas as pessoas que têm controle sobre as orelhas, mas tem 3 musculinhos que estão ali. E se a gente soubesse mexer com eles, né? Eles mexeriam as orelhas. Então, relaxa as suas orelhas. E aí, a gente veio de baixo para cima, né? Vamos de cima para baixo agora, ó. Eu solto meu crânio, ó lá a parte de trás do meu crânio encostada no chão. A minha nuca não encosta, né? Se eu tiver uma coluna saudável, minha coluna não pode encostar no chão, a cervical.
Mas eu relaxo a minha cervical em direção ao chão. Rolar as minhas asas, minhas escápulas, direita, esquerda. E aí, quando eu vou para os braços, agora é o dorso dos braços, né? E o dorso das mãos, que não tocam totalmente. Algumas partes encostam e outras não encostam, e tudo bem. Aí, voltando lá nas escápulas, né? Eu vou descer um pouquinho mais. Se eu tiver uma coluna saudável, a minha lombar não encosta no chão. Mas as minhas nádegas, olha lá, relaxam em direção ao chão, parte de trás da minha pelve. Uma porção das minhas coxas posteriores às vezes encostam no chão, meus joelhos não encostam, a parte de trás. Um pedaço das minhas panturrilhas, porque meus pés estão rolados para fora, né? Minhas pernas, então não é a panturrilha inteira que encosta, é um trechinho dela. Tornozelos não encostam e calcanhares. Calcanhares encostam no chão. E daí vamos abrir como a gente abriu a aula passada, né? Essa semana estamos trabalhando desse jeito. Trouxe só a perna direita de encontro ao peito, só ela. E aí, quando eu abraço, ó, a história é uma roupa, né? E quando eu abraço, às vezes a perna não vem, a roupa resiste, né? O tecido não solta, a perna não. Então, por isso que eu falo que é para trazer a perna e acomodar, né? Abre uma asa e a outra, ó, abre espaço nas costas. E aí dá uma balançada, não uma mexida no pé, né? Roda o pé para lá, volta o pé para cá. Às vezes dá vontade de abrir o bocão. E aí, por isso que eu falo para você já um monte, porque você já relaxa a musculatura do rosto e relaxa a musculatura do rosto, relaxa o pescoço. Então, por isso que eu falo que para você já abre uma boca, por causa dessa conexão na musculatura do rosto com as vértebras cervicais. E aí eu mexi, legal, estendi meu corpo no chão. Olha lá a minha imagem corporal. Então, esse é o lugar, ó, como é que ficou o lado direito do meu corpo e como ficou o lado esquerdo, né? Pode ser comprimento, tamanho, peso, cor, brilho, temperatura, ou às vezes, tá diferente, mas eu não sei dizer o que é. Não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo. E tá ótimo. Eu sei que tá diferente, eu só não sei expressar em palavras. Legal. Vou trazer a perna esquerda e de novo, ó, ela não quer vir, ela meio que prende, né? Aí eu dou uma ajustada para lá, para cá. E aí eu dou uma soltada de novo nas costas. E legal, eu acomodei, aí vou mexer lá no meu pé. Para lá, rola bocejando, rola para cá e vai, ó. Mexe o pé. E aí, mexi, estendi. Parei, senti. Sensorial. Senti. Legal. Flexionei os dois joelhos, apoiei meus dois pés no chão. Peguei a minha, lá, olha lá, pega lá sua coberta, seu bolsão, sua almofada, algo que gere um peso, tá? Não é um peso extremo, mas um aperto um pouquinho mais do braço, do antebraço direito contra o chão. Então, eu vou ali, ó, abro os braços à lateral e eu crio uma informação de que esse braço ele está mais pregado no chão do que o outro, tá? Vou trazer as duas pernas de encontro ao peito, olha lá dando uma ajeitada. E aí eu vou tombar as duas pernas para a esquerda, eu vou me ajeitando. Pode ser que não, né, os joelhos não juntem, ó, eu não junto, fica separado. Mas eu tento usar o peso, ó, tá? Vou destacar a cabeça do tronco
e vou tentar trazer a minha orelha esquerda o mais perto do chão que eu puder, o que dá. E a mão esquerda vai lá no joelho direito ou na coxa, e não é força, é só encaixar a mão e relaxar o braço esquerdo. Ó. E é isso. E aí eu descanso os meus olhos e eu vou respirando, né? E lembra o que eu falei? Eu vou sair daqui e vou olhando você. A questão da articulação do ombro direito, né? Então é como se eu tivesse destacando o meu braço do meu tronco. Eu quero, né? Eu brinco, é uma coisa meio sexta-feira 13, né? Mas é como se eu quisesse tirar, soltar o braço do tronco. E a ideia é eu ir criando um espaço nessa articulação, né? Então esse braço ele vai destacando para eu ter um pouco mais de respiro nessa articulação. Isso, perfeito. E daí eu vou voltar, pode voltar com os pés por baixo, tá? Não tem problema, não precisa voltar por cima. Eu vou deixar o braço lá onde ele está. Dá uma respirada, sente como é que ficou. Ó, pé direito, pé esquerdo. Qualquer coisa que você sinta, né? Olha, tá? E aí, vamos trocar o bolsão de lado, ó, ou a coberta, né? O que seja. Uma informação extra aqui, ó, que esse braço ele está mais aterrado do que o outro, tá bom? Braços à lateral, trouxe as pernas de encontro ao peito, dou aquela balançadinha. Na manha, eu vou tombando para a direita. Às vezes eu tenho um lado mais resistente do que o outro. Acontece nas melhores famílias de Boston. Pescoço longo, vou girar a cabeça para a direita. Vou tentar deixar a minha orelha direita um pouco mais próxima do chão. Vou lá com a mão direita no joelho esquerdo, na coxa esquerda. Eu só encaixo a mão e relaxo o braço. E aí eu vou meio que querendo destacar o braço do corpo. Pensando na articulação. Lembra? Pode ser uma falha na percepção articular. Isso interfere na imagem que eu tenho do meu corpo. E aí eu vou destacar uma última vez, né? E eu volto e vou apoiar os meus dois pés no chão e vou parar e vou sentir como é que ficou. E dou uma respirada aqui. Tem alguns itens que eu vou trazer da aula anterior, mas a gente vai olhar para eles por um outro ângulo, tá? Pegue, se você tiver um bloco, pega o bloco e põe embaixo do osso sacro. Se você não tiver bloco, você tem um livro, algo que é melhor livro, tá? Ajuda, que a tua almofadinha fofinha aí. Algo que você, né, deixa ele apoiado e a gente vai fazer um perceptual aí dele, tá? Um percebimento desse lugar. Só deixa ele aí. Esse nós vamos fazer o que a gente fez na aula passada, essa sequência, tá? Ó, o osso apoiado, tá? O tombamento da perna esquerda para o lado. O vai lá com a mão direita e tenta segurar o peito do pé, ó, tá? Ajeita. E traz a perna direita para você e vai com a mão esquerda pegar o joelho direito. E ó, aí legal. Só que aqui hoje, fecha um pouquinho os olhos, né? E claro, na manha, você vai trazendo a perna direita para você. Mas na perna esquerda, na aula passada eu falava assim: leve o seu joelho esquerdo de encontro ao chão. Não, não leve. Relaxe a perna esquerda. Relaxa a virilha esquerda.
Então, é o peso da perna esquerda que está fazendo o tecido abrir espaço. Não é porque você está fazendo força. Você está largando e deixando a gravidade atuar. E ela vai puxando a perna. Mas não é você que empurra a perna contra o chão. Você só relaxa a virilha esquerda. Dá uma respirada aqui. E relaxa o abdômen. Eu brinco que é uma das poucas ocasiões em que a gente vai ficando com barriga negativa. A gente vai relaxando o abdômen, ele vai cavando, ele vai afundando. Aí, vamos voltar. Apoiamos os dois pés no chão. Precisa dar uma ajustada no bloco, no livro, no apoio, ó. Apoiou, respira. A gente vai trabalhar bastante com o osso sacro agora, tá? Base de coluna. Vamos tomar a perna direita para o lado. Vamos encontrar o nosso osso sacro. Encontramos escápulas. Agora vamos encontrar o sacro. Tombou a direita, né? Foi com a mão esquerda, segurou. Puxou o joelho esquerdo para você. Segurou com a mão direita. Vai na manha, puxando a perna esquerda para você. Vai na manha, relaxando. Ó, eu fecho os olhos e eu sinto o peso da minha perna direita. Eu vou tentando principalmente relaxar a minha virilha direita. Então, no que eu vou relaxando a virilha direita, a gravidade vai puxando a perna. E o tecido vai se abrindo. Eu relaxo o abdômen. Então, o abdômen até meio que dá uma afundada, né? Legal. Volto, apoio, respiro. Tá. Fica um pouquinho aqui, só um instante. Fecha um pouco os olhos. Vamos tentar sentir dentro. Então, agora, ó, eu vou lá no meu sacro e eu vou tentar relaxar o peso dele. Então, é como se o meu sacro fosse carimbando o bloco, ó. Meu sacro vai deixar uma marca no bloquinho. Mas não porque eu estou fazendo força, porque eu estou soltando o peso dele. Tá? Eu vou usar um termo, tá? Eu vou comparar o osso sacro como se fosse um pratinho, um prato. Então, ó, você pode até dar uma balançadinha de um lado para o outro, ó. Então, você está apoiada, ó, em cima de um pratinho, tudo bem? Então, beleza, ó. Vamos tirar o bloco, vamos deixar ele de lado e vamos apoiar esse pratinho direto no chão, ó. Posso dar uma balançadinha lá e cá. Ajeita as escápulas, separa as asas lá atrás. E aí você tem um pratinho apoiado, ó. Osso sacro, beleza? Desenha um 4 bem aberto da direita sobre a esquerda. Traz as duas pernas para você. Entrelaça o dedo da mão atrás da coxa esquerda. E eu dei essa variação, esse asta na segunda, mas a gente vai pensar uma outra coisa hoje sobre ele, tá? Ó, você está apoiado, ó, no sacro. Uma parte de você, ó, tá sentindo você apoiada lá no pratinho. Tudo bem? Então, a partir daqui, ó, vou inspirar, estender a perna esquerda no pé da bailarina. Se tiver dúvida, olha. Expiração, trago o peito do pé na direção da canela. Desço, flexionando o joelho, ó, expondo a sola do pé. Subo pelo peito do pé, desço pela sola do pé. Vai fazendo no teu ritmo, eu vou sair daqui e vou olhando vocês. Fecha um pouquinho os olhos e vai o tempo inteiro sentindo o sacro apoiado. Ó, você está apoiado no pratinho. E aí tenta imaginar que a perna e o movimento ele não começa na articulação do quadril, ele começa lá no sacro. É lá do sacro que está vindo o movimento. Você está mexendo a perna esquerda, ó, mas essa ação está vindo do sacro, ó, lá de trás.
Val, apoia direto no chão agora. Sai do bloco. Já podia ter saído do bloco, mulher. Agora é que eu vi. Sai do bloco. Aê, deixa o saco apoiado. Agora põe ele no chão direto. Deixa o pratinho no chão. Legal. Isso, deixa o pratinho no chão. Ó, faz uma última, dá uma última demão, né? Eu falo que parece que você está pintando uma parede com o pé. Tá? E aí deu a última demão, apoia o pé no chão, dá um respiro, ó, se sente apoiada no pratinho, ó, osso sacro. Legal. Vamos desenhar um 4 agora da esquerda. Ó, o sacro está apoiado. Se engrudilhar o tecido das costas, joga o corpo para um lado, para o outro e abre espaço entre as escápulas. Vem as pernas, segurei por trás da coxa, ó. Estou apoiada no sacro, vou começar. Inspiro, sola do pé, ou peito de pé, expiro, sola do pé. Ó. E aí, ó, uma parte da minha consciência está lá no sacro, ó, o tempo todo. Está lá no pratinho. E é a partir dele que o movimento da perna direita está acontecendo. Minha perna está nascendo lá atrás. Assim como meus braços nascem do centro do peito e das escápulas, as minhas pernas nascem do sacro também. E do pubis, da parte da frente. Muito bom. Uma última demão e fiz o apoio dos dois pés no chão. E dou uma respirada aqui. Já vamos estender uma perna e a outra. Ó, e separa as asas, acomoda as nádegas. Como é que ficou? Ó? Como é que tá a imagem corporal? Né? Como é que você sente o corpo? Mudou, não mudou? Né? Apareceram coisas que antes não apareciam, sei lá. Se investigue aí. Legal. Vamos escolher uma lateral, vamos virar de barriga para baixo, vamos apoiar a testa no chão e mãos ao lado do peito, ao lado das costelas. E aí você tem, ó, a frente. Então eu posso soltar, ó, o peito do meu pé, os ossinhos, ó. Aí eu posso soltar as canelas, as tíbias, né? Os ossinhos dos meus joelhos, os ossinhos das minhas coxas, dos fêmur, o pubis, celíaca, abdômen, ó, o tórax, a frente da coluna, lá dentro, ó. Beleza, vamos empurrar o chão para longe. Vamos sentar nos calcanhares lá atrás. A gente dá uma esticada aqui na frente. Dá uma esticada boa. E aí, vamos lá. Vamos para o 4 apoios. A gente fez essa, perdão, essa sequência na segunda, tá? Mas vamos para esse olhar desse corpo em movimento, tá? Ó, senta, separa os dedos lá atrás, né? Vai, né? E abre espaço entre ossos de pés. Vamos comigo. E só algumas vezes, né? Eu vou na direção das mãos, vem comigo, ó. Eu solto a frente da pelve, sem soltar abdômen. Eu abro os meus peitorais, eu olho lá no alto. Eu recuo e vou lá atrás. E eu abro quilos, 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 principalmente a sola dos pés. E solto o peso da cabeça. E eu vou de novo lá na frente. E eu desço o pelve, e eu abro meu peito. E eu recuo,
e eu solto o peso da minha cabeça. Vai no teu ritmo, só um pouquinho. Se der olhos fechados, e aí é uma imagem corporal, tá? É uma forma de olhar para o corpo. O corpo como um corpo elástico, né? Um corpo que tem um potencial elástico, que é composto por tecidos elásticos, né? Um corpo que não tem só ossos ou só órgãos, mas ele tem elástico. Ele é elástico. Então, como é que é o meu corpo elástico? Né? O que o meu corpo elástico aceita ou não aceita? As dificuldades ou as facilidades que ele tem em alguns lugares, em outros não. Corpo elástico. Isso, muito bonito. Numa próxima expiração, você recua e fica. E fica. Você dá um respiro, vem para um quatro apoios. E do quatro apoios nós vamos nos sentar. Sentou, apoia as mãos atrás do corpo, solta o peso da cabeça. Dá uma mexida aqui. Então vamos lá. Ó, se quiser, não é preciso, tá? Eu vou sentar porque eu gosto mais, tá? Vocês vão sentar em postura de meditação. Você pode sentar no bolsão, você pode sentar. Não, evitem só sentar em bloco, tá? Você pode sentar direto no chão, se para você tudo bem. Você pode sentar numa coberta, onde você achar melhor, tá? Hum. Val, coincidentemente, hoje é uma aula que tem muito a ver com liberar pescoço e ombros, tá? Tu já vai, a aula tem muito disso. Mas é coincidência mesmo. Eu já tinha pensado nessa aula dessa forma. Ó, sentei, vamos embora. Equilibrei frente e trás, lembra? Equilibrei um lado e o outro. Tô no meio, vou torcer o meio. Mão esquerda vai no joelho direito, mão direita vai atrás. A pelve está neutra, eu vou rodar. Se for o caso, ó, eu destaco a cabeça, ó, do tronco para eu conseguir rodar. Vai na minha voz. E aí você vai ficar com os olhos ligeiramente abertos. E eu não vou falar para você. Antigamente eu falava assim, ó. Você vai olhar lá no canto direito dos seus olhos. E aí, ou você escolhe um ponto no canto direito dos seus olhos e você fica nesse ponto. Eu não quero que você fique no ponto. O ponto é limitante. Você vai olhar para ele e você não vai além dele. Os seus olhos vão lá para a banda direita do canto deles lá. Eles vão. Não tem um ponto. Tem um olhar que vai. Só vai embora. Tá? Eu olho lá no canto direito e o olhar vai lá para as bandas direita e ele só vai. Ele não tem um ponto, ele vai infinitamente. A minha cabeça roda até um ponto. O meu olhar só vai. O meu olhar, ele vai além, ele vai embora. Ele não tem um ponto de fixação. E aí dá uma última olhada lá para as bandas direita dos teus olhos. Fecha os olhos, volta para o meio, sente como é que ficou. Respira, sente como é que ficou. Vamos trocar. Mão direita, cruza na frente, mão esquerda vai atrás. A pelve está neutra. Eu vou rodar da cintura para cima. Posso dar uma mexidinha no pescoço para tentar soltar um pouco mais o tecido. Vou dar uma respirada funda. O meu olhar vai lá para as bandas esquerdas dos meus olhos. E eles só vão. E aí eu dou uma respirada. E aí eu
Volto e paro no meio, ó. E sente como é que ficou. Legal. Vamos inverter o cruzamento das pernas. Trocamos o cruzamento. Tocamos as laterais do nosso corpo. Vamos comigo. Andamos, elevamos o braço esquerdo, caminhamos com a mão direita para o lado. Aqui, ó, pensa assim comigo, ó. Isso aqui é alcance. Daqui para cá, tudo fica pesado, ó. Eu deixo a costela pesada, eu deixo a pelve pesada, a perna esquerda, tudo é pesado, ó. Isso aqui tudo pesa, ó. Pesa. E aqui eu tento alcançar. Mas todo o outro lado pesa, ó. Pesado. Bom, eu largo o peso das costelas, da banda direita do bumbum, da virilha direita, da coxa direita, ó, da coxa esquerda. Ó, eu tava espelhando, por isso que eu tô falando besteira. Fica como tá, desce o braço pela lateral, ó, passa ele por trás, ó. Aí, ó, eu vou soltar o peso da cabeça, mas é bem o peso, ó, bem de ladinho, para a direita. Isso tudo aqui pesa, ó. O ombro direito pesa, costelas pesa, tudo isso desce, ó. E eu tombo a cabeça para o lado oposto. Peso para um lado, peso para o outro lado, ó. Peso. Ó, eu relaxo a musculatura. Ombro, costelas, quadrado lombar, pelve, ó. Virilha direita, esquerda. Eu tô cismando que eu tô espelhando. Ó, agora, de olhos fechados, vem trazendo o corpo para o eixo. Para no meio, dá uma respirada. Vai na minha voz, vou fazer uma provocação, tá? Como é que você percebe, como é que os sons chegam no ouvido esquerdo e como é que você percebe os sons chegando no ouvido direito? Sons. Tocamos as laterais, elevamos o braço direito, caminhamos com a mão esquerda, ó. A gente para onde dá. O lado direito cresce, né? O braço direito é alcance. Das costelas para baixo eu vou pesando. Eu relaxo, eu peso. Vou trazer o braço de volta, ó, pela lateral. Encaixo o braço embaixo, né, atrás do tronco. Vou tombar a cabeça bem de lado, ó. E aí a cabeça pesa para a esquerda, ombro direito pesa, costelas, quadrado, pelve, perna direita, pé direito, tudo pesa, ó. Cabeça pesa para um lado, do ombro para baixo pesa para o outro. Vou dar uma respirada, vou voltando para o meio, ó. Parei no meio, senti como é que ficou, como é que tá a percepção dos sons. Uma orelha, outra. Mantenha os olhos fechados. Vou trazer as mãos unidas na frente do coração. Vou esfregar uma palma da mão na outra. Ou eu aqueço as mãos, ou eu energizo as mãos, vê o que faz sentido para você. Ou um pouquinho dos dois. A hora que tiver energizada, a hora que tiver, né, aquecida, eu vou pegar essas mãos e vou colocá-las sobre os meus olhos. E eu fico um pouquinho de olho fechado e eu vou sentir o toque dessas mãos no meu rosto.
E eu vou tentar relaxar um pouco mais a musculatura do rosto, né? Então, né? Eu só fico o meu nariz de fora, a minha boca. Eu não aperto o meu rosto, é um toque, né, carinhoso, sutil, mas ele tem uma chegada, né? Ele tem um propósito. Ó, eu vou sentir o toque. E eu vou descansar o meu rosto nesse toque. E aí eu mantenho os olhos fechados por enquanto. E eu vou descendo as mãos até que elas encontrem os meus joelhos, as minhas coxas, as palmas viradas para cima. Eu relaxo os meus ombros. Vamos pensar nos braços agora como se fossem mangas de uma camisa. Então as mangas estão penduradas. E as palmas das mãos viradas para cima. Eu vou usar uma metáfora, tá? Imaginem que as suas mãos, né, em cada uma das suas mãos tem uma bola de algodão, algodão, grandona. Então, para eu segurar uma bola de algodão, eu não preciso de muita força, né? Se eu for segurar um volante de um carro, se eu for segurar uma sacola, eu preciso de um tônus muscular, de uma força. Mas para segurar uma bola de algodão, eu não preciso, ó, né? Então, qual seria o tônus aqui, ó? Para eu deixar só a bola de algodão aqui, ó, pousada, uma em cada palma, né, minha, das minhas mãos, ó. Né? Eu vou relaxar polegares, eu não preciso agarrar a bolinha, preciso fazer força opositora. Tudo bem? E aí eu vou dando uma respirada. Se você tiver, né, num bolsão, você senta, ou numa coberta, né? Você senta para trás dele, né? Se não tiver bolsão, não tem problema. Vê se você tem espaço atrás para deitar. Puxa o material que você precise aí na postura final, deixa de ladinho. Vai descendo devagar, ó. Vai freando a descida, né? Se quiser usar bolsão, deixa ele por aí. Se não quiser usar, puxa ele para o lado. Deita um segundinho ali no chão. E aí vamos fazer a última soltura, né? Vamos fazer como fizemos no começo. Traz uma perna de encontro ao peito e já traz a outra. Dá aquela encaixada, né? E dá aquela balançadinha no corpo de um lado para o outro. E a cabeça vai junto. Então a cabeça rola. Então, Val, uma dica, né, para tua aluna. Pede para ela rolar o corpo junto, a cabeça junto, e pede para ela sentir o formato esférico do crânio dela. Porque para ela sentir o formato do crânio, ela tem que relaxar um pouco mais a musculatura de ombro e pescoço. Ela tem que soltar um pouco mais o peso da cabeça, entendeu? Senão ela não consegue sentir o formato do crânio direito. Então pede para ela se concentrar no formato do crânio, ó, e ela rola junto e ela vai soltando. Então, é uma maneira de pedir para ela soltar o pescoço sem falar para ela soltar o pescoço, entendeu? É uma maneira indireta, ó. E aí você para no meio. Quando parar no meio, fica um pouquinho. Cuidado da galera que está com o rabo de cavalo para a posição da cabeça não mudar por causa do rabo do cavalo, tá? Faz um nãozinho pequenininho com a cabeça, uma negativa, ó. Mas é pequeno. É quase como se eu quisesse desatar, rachar a cabeça do pescoço, ó. Um nãozinho minúsculo, ó. Pequenininho. E para no meio e vai soltando o corpo no chão. Se quiser fazer algo mais, fique à vontade. Se já é o suficiente, relaxa. Solta aí quando for para a postura final, ó.
Solta um lado e a outra da escápula, ó, né? Afasta uma escápula da outra. Nádegas, ó, acomodo nádegas, entendeu? Braços, pernas. Eu acomodo. E aí, a partir de uma acomodação inicial, eu tento relaxar. Se eu nem acomodar, fica difícil de relaxar.
respiração bem profunda. E aí, com calma, você vai começar a dar algumas mexidas, espreguiçadas. Escolher uma lateral do corpo, vai deitar um pouquinho sobre ela. A partir dela vai se sentar. Na hora que senta, fecha um pouquinho os olhos. Lembra da história? Ó? Um lado, outro, frente, trás. Vou tentar encontrar o meu meio. No meu meio, vou trazer mãos unidas na frente do meu peito. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos juntas, se nos sentimos mais tranquilas, mais em paz, com mente mais clara. E essa mente clara permaneça conosco pelo máximo de tempo possível e que dela surjam, dessa clareza de ideias, desses espaços, surjam os nossos pensamentos, nossas falas e nossas ações. Assim seja. Namastê.